Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Santos, com o nosso canal A Luz das Escrituras. E nós estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula do discipulado. Como eu disse a você, esse canal ele tem o objetivo de levar o ensinamento da palavra de Deus às vidas, aos corações. E nós estaremos hoje abordando a respeito do Espírito Santo. A nossa disciplina hoje, numa linguagem teológica, é pneumatologia, né? E antes mesmo de começar, convido você para se tornar amigo do canal, se ainda não é. Ativa lá o sininho de notificações, te inscreve, tá bom? Deixa o teu comentário lá, notificação, e certamente esse vídeo irá alcançar muitas outras pessoas. Haja vista que é um canal voltado para a educação pedagógica cristã, ou seja, um ensino cristão. O que nós fazemos e falamos aqui tem a ver com o reino de Deus, com o Senhor Jesus, né? Com a pessoa do Espírito Santo, com o plano da salvação, podemos dizer assim. Muito bem, mas antes de começar, vamos orar? Você já orou hoje? Não orou? Então, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela vida deste meu irmão, essa minha irmã, que está agora orando conosco, e louvar o teu nome por essa oportunidade. Peço-te perdão pelos meus e os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, dá-nos a luz do teu Espírito Santo, Senhor, a revelação, a compreensão, melhor dizendo, da tua palavra, porque a tua palavra já é a revelação da tua vontade. Assim nós pedimos, dá-nos compreensão da mesma, para que, segundo a tua palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, como nós dissemos, na nossa disciplina hoje, né, no nosso discipulado, é pneumatologia, ou seja, doutrina do Espírito Santo, ou podemos chamar paracletologia. Eita, pastor, que palavrinha difícil é essa? Pois é. Então, pneumatologia ou pneumatologia é o nome da matéria da teologia sistemática que estuda a obra e a pessoa do ser do Espírito Santo. Do grego, ágios quer dizer venerável, digno de adoração, sem pecado, puro, né? Reto, que é exatamente o oposto à impureza. Santo, do grego pneuma, quer dizer vento, sopro, respiração, poder, né? Então, embora essa seja essa questão, essas designações acerca do Espírito Santo seja ainda muito discutido no nosso meio, no meio cristão, né? Que muitas das vezes não sabem quem de fato é o Espírito Santo. Tem muitos cristãos que desconhecem quem é o Espírito Santo. Você sabia disso? Exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo na época, né, do crescimento da igreja, ele chegou em determinado lugar onde havia alguns discípulos que desconheciam acerca do batismo com o Espírito Santo, ou da própria pessoa do ser do Espírito Santo. E Paulo ali, impondo as mãos, né, orou e o Espírito Santo veio sobre eles, e Paulo certamente ali falou sobre essa grandeza do Espírito Santo. Então, nós não podemos negar, né, sobre essa questão que tem sido muito confusa na mente de muitas pessoas, né, e de muitos cristãos até mesmo, podemos dizer assim. Mas o Espírito Santo é algo real, ele existe. E segundo a doutrina da Trindade, não é?
que é a existência de um único Deus, né? Existente em três pessoas distintas, que se manifesta em três pessoas distintas, né? A exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, nesse sentido, de acordo com a doutrina da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa divina, né? Ele é Deus, porque ele é o Espírito de Deus, e tem sido muito mal interpretado e desconhecido no que diz respeito à sua grandeza. Contudo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele nem é maior e nem é menor que o Pai e o Filho, né? Então, ele é igual no sentido da divindade, ele é igual. Portanto, divino, como os demais componentes da Santa Trindade, ou seja, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são seres divinos, distintos na personalidade, no sentido da manifestação deles, né? Que houve a dispensação do Pai na sua manifestação, na criação, veio a dispensação do Filho, na dispensação do Filho, e agora nós temos a dispensação do Espírito Santo, que chamamos assim, dispensação do Espírito Santo. Olha o que o Senhor Jesus fala a respeito da vinda, da chegada do Espírito Santo. Em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Ele vai dizer: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, ou outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus, ele já prenuncia a chegada do Espírito Santo, né? Anunciando que ele viria. E ele é identificado como o outro. Observe, Jesus compara o Espírito Santo à semelhança de si mesmo. Se ele é alguém que já aconselhava, se ele era alguém que era o conselheiro, o mestre dos discípulos, né? O consolo dos discípulos, então Jesus assemelha o Espírito Santo como alguém semelhante a ele, nesse aspecto de representá-lo na sua ausência. E Jesus vai dizer uma expressão importante, ele vai dizer o outro. O outro por quê? Porque o Espírito Santo haveria de receber as mesmas atribuições do Senhor Jesus, no sentido da divindade, no sentido do seu amor, no sentido do seu poder e da sua autoridade. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o Espírito Santo seria o representante de Jesus enquanto a igreja estivesse aqui. Entendeu? Ele é o outro. Se Jesus disse que ele é o outro, ele é o semelhante a ele, é igual a ele. Se é o outro, não pode ser diferente dele, é exatamente igual a ele. Por exemplo, um juiz de direito não pode ser substituído por um advogado, tem que ser por um juiz de direito. Um advogado não pode ser substituído por um iniciante de advogado, tem que ser substituído por um advogado formado, que tem o mesmo gabarito que o outro advogado. Assim é o Espírito Santo. Jesus disse: olha, eu enviarei alguém que tem as mesmas prerrogativas que eu tenho. Ele é Deus. Ele também tem as mesmas atribuições que eu tenho. Ele também traz consigo atributos da divindade. E assim como eu vos consolei, ele vos consolará. Assim como eu vos trouxe a verdade, ele também vos guiará a toda a verdade. Assim como eu vos apresentei o Pai,
o Espírito Santo também vos apresentará o Pai. Então você vai observar que ele é o outro, que tem as mesmas atribuições que Jesus no sentido da divindade. Ok? Então, muito bem. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, na criação, nós vamos ver que ele está lá bem presente, né? Na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava falando isso aos anjos, porque os anjos são seres bizarros, são seres que a sua fisionomia pode ser uma agora e pode ser outra depois. Eles se transformam. Já o ser humano não, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus é uma só. É a imagem de um ser pessoal. Por isso que ele traz na criação do homem as suas características. E 3 características básicas para a manifestação de um ser humano e para identificar uma pessoa como um ser pessoal é exatamente o primeiro, nós chamamos de vontade. Todo ser pessoal existe uma vontade. Você tem vontade própria, Deus também. Todo ser pessoal tem sentimento. Deus tem sentimento, você também. E todo ser pessoal é um ser que tem vontade, sentimento e decide, tem decisões, não é? Então, esses três elementos caracteriza a pessoa e o ser de Deus. Ele é um ser que sente, ele é um ser que pensa e ele é um ser que tem vontade. Então, isso caracteriza o ser de Deus na nossa existência como criaturas de Deus. Deus, um Deus pessoal, criou um ser pessoal. Então você vai observar a relação do Deus Criador para aquilo que ele cria. Então isso é algo inteligente. Jamais um ser pessoal poderia ser criado por alguém que não tivesse essas mesmas atribuições, né? Ser um ser pensante, ser um ser que tem vontade e sentimento. Muito bem. Então o Espírito Santo, ele na criação, ele também se manifesta lá no Salmo 104, versículo 30, Jó 33, verso 4. Então nós temos aí algumas atuações, né, da pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma limitada, né? Por exemplo, em Gênesis 41, verso 38, Números 27, versículo 18, e aí tem algumas outras referências aí. Limitadas em que sentido? Ele vinha de forma esporádica, isso no sentido de manifestar a sua presença na vida do homem, a quem Deus usou, por exemplo, dos profetas, dos juízes, né? Então, ele vinha de forma esporádica. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas. Ele vinha sobre reis, ele vinha sobre os sacerdotes e sobre os profetas. E ainda sobre os juízes, que eram os que lideravam o povo na ausência dos reis de Israel. Então, podemos classificar 4 classes de pessoas dos quais o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento. Só que ele vinha e saía. Exemplo de Sansão, quando pega uma queixada de jumento, né, e cheio do Espírito de Deus, apossado do poder do Espírito Santo, ele vence, né, milhares de filisteus são mortos por uma queixada de jumento através de Sansão. E logo após
ele fazer isso, o texto bíblico vai dizer que ele se sente fadigado, porque ele está agora sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e quando obrou, realizou aquela obra que foi de vencer seus inimigos, ele saiu de Sansão. E logo ele sentiu uma exaustão no seu físico. Ele ficou com muita sede, muita exaustão. E logo ele clamou ao Senhor e o Senhor fez ali brotar água no deserto. Ele bebeu e aquele poço ficou chamado Poço do que clama, né? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, mas saía. Já hoje, no Novo Testamento, o Espírito Santo é alguém que veio para ficar. Que maravilha, não? Ele veio para ficar. E essa é a promessa de Deus em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. E naqueles dias, né, derramarei do meu espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Então, aconteceu isso no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29. Então, isso também é um mandamento de Jesus, em Atos 1, capítulo 4, versículo 5, quando ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo. Ok? E é interessante que Jesus vai falar sobre uma qualidade do Espírito Santo. Ele vai falar, até que do alto venha sobre vós o poder do revestimento, né? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, e o fato de Jesus ter dado essa qualidade ao Espírito Santo e chamá-lo de poder do Espírito Santo, não significa que Jesus estava dizendo que ele era um poder, não. O Espírito Santo não é um poder, ele é poder. O seu ser é poder. Ele não tem, ele é poder, né? Então, quando nós dissemos que alguém tem alguma coisa, é porque ou recebeu ou ele pegou de algum lugar, né? Fulano tem, fulano, né? Na verdade, quando nos dirigimos ao ser do Senhor, a pessoa do Espírito Santo, que é a causa do nosso assunto aqui hoje, nós arrogamos a ele um verbo pessoal. Ele é poder. Ele não tem poder, ele é poder. Amém? Então, que isso fique bem claro. Só que nós precisamos olhar para o Espírito Santo, né? Não como poder. Não podemos ter uma relação com poder, porque poder não se relaciona com ninguém. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E Jesus falou, eu vos enviarei o outro Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Veja que o Espírito Santo recebe algumas características de um ser pessoal. Jesus disse que ele nos guiaria, ele nos levaria a toda a verdade. Ele nos ensinaria, veja que ele é um educador, ele ensina, ele nos faria lembrar, né? Ele é uma pessoa. Então, toda vez que você se dirigir ao Espírito Santo, se dirija como uma pessoa, falando com alguém, porque ele é uma pessoa, é o representante legal do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Nesse sentido, ele também recebe adoração. Você pode expressar adoração, submissão a tudo aquilo que o Espírito Santo manda e ensina para nós fazermos, ok? Então, o Espírito Santo, ele é o gerador da igreja do Senhor Jesus. Foi ele que gerou a igreja de Jesus. É ele o responsável por convencer os pecadores da justiça, do juízo e do pecado. Está lá em João 16, versículo 8 ao 11. Ele nos capacita a testemunhar, a ganhar almas para Cristo e cuidar também do rebanho através
da sua palavra, que é as Escrituras. E aí nós temos muitas referências em 1 Pedro 1 e 12, 1 Tessalonicenses 1, verso 6, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, e aí vai as muitas referências da obra do Espírito Santo. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento, ele é conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo. Porque quando você observa a manifestação do Espírito Santo dando continuidade depois que Jesus vai aos céus, o Espírito Santo agora começa a atuar, curando, usando os apóstolos, curando, ressuscitando. Observe que as mesmas obras que Jesus vinha fazendo, o Espírito Santo continua fazendo exatamente o mesmo. Manifestando unção, poder, cuidando da igreja, orientando a igreja, não é? Dando poder para suportar as tentações, as perseguições, orientando o povo e dando crescimento à obra do Senhor Jesus. Há uma diferença da obra do Espírito Santo para Jesus no contexto físico da existência. Por exemplo, Jesus não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exemplo, quando Lázaro, um dos amigos de Jesus, irmão de Marta e Maria, morre, o mensageiro chega para Jesus e diz que ele está doente, e Jesus disse que iria lá acordá-lo porque ele não estava morto, ele estava dormindo, que é uma concepção de Jesus enxergar a morte. Ele vê a morte como um sono, né? E ele vai dizer, nós vamos acordá-lo, irei acordá-lo, despertá-lo do sono. Jesus não vai naquele mesmo momento, porque ele está como homem, ele está revestido de pele, carne e osso, como um ser humano. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo está aqui agora me orientando como levar essa palavra para você a respeito dele mesmo e usando outros lá na China, no Japão, em São Paulo, pregando o Evangelho nos confins da terra. Ele não se limita. O Espírito, ele vai aonde quer. Ele não é limitado por uma porta, por um muro, por acidentes geográficos. Ele alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Daí você vai entender que ele é Deus, porque só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E se o Espírito Santo tem esse atributo, que é o atributo da onipresença, então ele também é Deus. Muito bem. O Espírito Santo é Deus porque possui atributos divinos também como uma pessoa. E ele é um ser pessoal. Ele tem sentimento, ele tem vontade e ele pensa. Então, um ser pessoal traz consigo essas características. Os atributos divinos, santidade, Marcos 13:11, aí nós temos algumas referências. Atributos pessoais do Espírito Santo, ele tem vontade. Atributo divino, ele é eterno, Hebreus 9:14. Atributos pessoais, ele fica triste. Atributos divinos, ele é onisciente, 1 Coríntios 2:10. Atributos pessoais, ele ensina. Amém? O que o Espírito Santo está fazendo aqui agora é ensinando a você, através da minha pessoa. Eu estou aqui agora como instrumento do Espírito Santo para ensinar. Porque de mim mesmo, eu não tenho nenhuma capacidade para ensinar e falar de um Deus tão grande. Então, só o Espírito Santo traz capacidade, através daquilo que ele nos expõe como ferramentas dele, para abençoar a igreja, edificar a igreja.
E é isso que ele está fazendo aqui agora, através da minha pessoa. Através de você, quando você prega o Evangelho. Através de todas as pessoas que se dispõem a servir ao reino de Deus. Então, tendo entendido isso, você e eu, nós somos a ferramenta de Deus para o uso do Espírito Santo. E Paulo vai dizer nas suas cartas no capítulo 6 de 1 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele não habita em casa feita por mãos de homens. Lá na antiga aliança, ele habitava no templo, na tenda, né? Que Deus fez lá no deserto. Êxodo 25, versículo 8. Quando o Senhor diz, eu vou descer, Moisés, faz uma tenda porque eu vou habitar no meio do meu povo. Mas hoje o Espírito Santo habita em você, em mim. Por isso que o meu corpo, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nesse sentido, precisamos ter cuidado para não cometer pecado contra o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que temos que ter cuidado para não deixar o nosso coração com mágoa, com rancor, com ira, porque o nosso coração, ele deve ser a morada e o trono do Espírito Santo para governar as nossas emoções, para nos dar domínio próprio, para nos conduzir na jornada dessa vida aqui embaixo. Entende como você é importante para Deus? E lá em 1 Tessalonicenses 5, e versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos conservar para o dia do Senhor o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível para o dia do Senhor. Então, sabendo assim, conhecendo os atributos do Espírito Santo, santidade, eternidade, onisciência, onipotência, criador, soberania, os atributos divinos, os pessoais, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele ensina, ele testifica, ele é um ser inteligente, ele intercede, né? Ele luta por você, né? Então, tudo isso são atributos pessoais do Espírito Santo. Aí na sua apostila nós temos os símbolos do Espírito Santo. Ele é prefigurado através de alguns símbolos. Em Mateus 13:11, quando Jesus é batizado, a Bíblia revela que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Então a pomba, né, por ela ser simples, por ela ser pura, que é uma característica da pomba, por ela não pousar em coisas imundas, mas é uma ave pura, limpa. Então ele é identificado simbolicamente por uma pomba. Em Tito 3:5, o Espírito Santo é identificado de forma simbólica pela água. Em 1 Samuel 10:1, ele é identificado como azeite, a unção do Senhor, como o vento em Atos 2:2, lembra? O Espírito Santo veio como um vento impetuoso sobre os apóstolos. Em Timóteo capítulo 12, verso 19, ele é identificado como selo de Deus. E aí nós temos alguns nomes, títulos que é dado ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele no Salmo 51, versículo 11, ele é chamado do Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo, disse o salmista Davi. Ele é conhecido como Espírito de Deus, em João 15:26. Em Juízes 3:10, Espírito do Senhor. Em Isaías 11:2, o Espírito de fortaleza. Lucas 11:20, dedo de Deus, não é? Jesus vai dizer que ele opera milagres pelo dedo de Deus. Fala do Espírito Santo. Em João 14:17, é o Espírito da verdade que Jesus disse que o mundo não conhece. João 15:26, ele é o Consolador. Ele é o outro, é o substituto, né? Podemos chamá-lo do substituto de Jesus. Ele é o Espírito de vida, Romanos 8:2. Paulo vai falar sobre a nova maneira de viver pelo Espírito Santo. Romanos 8:15, ele é o Espírito de adoção.
pelo qual agora chamamos Abba Pai. Ele é o Espírito da promessa, Efésios 1 e 3. Ele é o Espírito de justiça, Isaías 4 e 4. Ele é o Espírito purificador, Isaías 4 e 4. Ele é o bom Espírito de Deus, Números 9 e 20. Então, esses são alguns títulos, mas de muitos que arrogamos à pessoa bendita do Espírito Santo. E aí nós temos também, em relação ao revestimento do Espírito Santo que Jesus nos prometeu, que ele gera em nós, e um dos propósitos do Espírito Santo em nós é justamente gerar em nós uma nova criação. E a manifestação dessa nova criação vai trazer como testemunho real dessa nova criação algo que chamamos do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. Está lá em 1 João 4 e 7. Quem é de Deus ama, não é? O fruto do Espírito é alegria. João 15, 11. É paz. Romanos 5 e 11. Longanimidade. Efésios 4, 1 e 2. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Temperança. Equilíbrio. Domínio próprio. Isso são fruto do Espírito Santo. Esse é um dos propósitos do Espírito Santo na moradia do nosso ser. E ele quer fazer morada em você. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem esse desejo de descer sobre você, aí agora onde você está. Pastor, eu posso receber o Espírito Santo? Você pode receber o Espírito Santo. Ele é para você. Ele foi enviado para você, para mim, para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Quem sabe você está perguntando, eu posso receber o Espírito Santo agora? Agora mesmo, se você crer. E não precisa você só ter certeza que foi batizado com o Espírito Santo se você falar em língua dos anjos. Porque tem gente que acha que só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua dos anjos. Não, senhor. O Espírito Santo é recebido pela fé. Assim como você recebeu o perdão de Deus pela fé, você pela fé em seu coração, em sua consciência, você pode receber o Espírito Santo agora onde você está aí. Você quer receber agora? Feche os seus olhos e ore comigo. Olhe assim comigo. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é o outro, é o Consolador, e que Jesus enviou para morar em mim, não para habitar em mim, mas para morar em mim. E eu abro o meu coração e te convido agora, vem Espírito Santo fazer morada no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Venha fazer morada em mim agora, Espírito Santo. Peço perdão pelos pecados que eu cometi e dai-me agora, faça gerar em mim agora o fruto do Espírito Santo, que vai evidenciar a minha salvação, que vai provar, testemunhar a nova vida de Cristo em mim. Ó Espírito Santo, eu te recebo agora como meu Senhor, como aquele que mora, como o dono da minha vida. Tome a chave do meu coração, tome a chave do meu corpo, da minha casa, que é a minha vida. O Senhor pode entrar e fazer o que o Senhor quiser fazer comigo, Espírito Santo. Faça morada permanente agora, Espírito Santo. Eu te recebo pela fé, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Amém? Amém? Você acabou de receber pela fé o Espírito Santo. Mas, pastor, eu não falei línguas. Não tem problema.
quem vai manifestar esse dom é Ele no decorrer da sua relação com Ele. À medida que você for se relacionando com o Espírito Santo, através das ferramentas que Ele distribuiu para você, a Bíblia Sagrada, a oração, participação nos cultos da igreja, à medida que você estudar a sua palavra, à medida que você se interagir com a igreja e com Ele mesmo, vai acontecer a manifestação do dom, e não só de línguas, mas de muitos outros, que é o que nós vamos ver a seguir na nossa próxima aula, tá bom? Estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo, que é algo que Ele dá a você, amém? Lembre-se, o fruto é algo que Ele vai gerar em mim e em você, mas o dom é algo que Ele dá a você. Isso veremos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Eu espero ter sido um instrumento de Deus para te ajudar a compreender um pouco, só um pouquinho, porque tem muito mais sobre o Espírito Santo para se conhecer. E o maior conhecimento sobre o Espírito Santo não é um conhecimento apenas informativo. O maior deles é o conhecimento da experiência pessoal que você vai ter no dia a dia com Ele, entrando e saindo. Mas fique certo, Ele não te deixará só. Ele está aí com você. Seja abençoado e receba o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus.